Talvez o que eu traga aqui seja um pouco duro. E antes de mais nada, se você vem do yoga, da astrologia védica, desse conhecimento védico, não quero que você entenda isso errado. Eu admiro muito os Vedas, o Bhagavad Gita, é algo que a gente estuda aqui, é algo que a gente usa como um suporte mesmo para a nossa vida, embora o que a gente viva seja o Novo Testamento da Bíblia. Mas isso é muito rico e é muito detalhado e o que está ali é verdadeiro. Mas a grande diferença que eu vejo do que tem hoje em dia, né, da forma como é usada hoje em dia entre o design humano e a astrologia védica, é que a astrologia em si, ela trata Deus como uma vendinha na prática. Você olha lá o seu mapa, os seus cálculos, você vê o que você tem de potenciais, você vê as tendências de previsão astrológica do seu ano, e você vê, principalmente na astrologia védica, todos os possíveis desafios que você vai ter e para qual deidade que você faz um ritual. O que você pede para Deus e de que forma? Qual o ritual que você faz para suavizar aqueles efeitos maléficos daquele planeta? Enquanto no design humano, você enxerga aquilo que você tem dentro de você de uma forma mecânica, como que os neutrinos eles atravessam o seu corpo. Então, o que tem de funcionamento do seu campo áurico e como que você vive aquilo, pressupondo que existe uma inteligência divina te direcionando. E a diferença ela não é só de cálculos, de ferramentas que tem por trás, a forma de enxergar. A gente está falando de duas formas de ver o mundo muito diferentes aqui. Da forma, é óbvio, como a astrologia é utilizada hoje em dia, tá? Porque o design humano ele pressupõe uma inteligência divina. Deus colocou uma inteligência em todo o universo, em todo o cosmos, e a nossa mente não tem a capacidade de compreender essa inteligência divina completamente. Mas ainda assim, o design humano nos mostra como escutar essa inteligência divina, como viver aquilo que Deus projetou para gente. Como viver a vontade de Deus ali no princípio do que Deus quer pra gente. Enquanto que a astrologia védica, com todos os seus rituais mirabolantes, cheios de mantras, que a gente, hoje em dia, nessa era em que a gente vive, a gente já não tem uma mente, uma consciência para compreender esse conhecimento védico da forma como talvez ele já tenha sido usado em algum outro tempo, muito distante. Então, as pessoas que trabalham com astrologia védica, principalmente fazendo previsões, elas não sabem o que elas estão fazendo. Elas seguem ali um monte de regras, um monte de possibilidades. Olha, é muito provável que isso aqui vá acontecer. É muito provável que você tenha a capacidade de gerar filhos no próximo ano. Olha quanta arrogância a gente tem nisso. De você fazer uma previsão dessas. Isso existe, tem muita gente por aí fazendo esse tipo de previsão. É uma arrogância você achar que você tem a capacidade de prever o que vai acontecer na vida da pessoa, sendo que, sim, a astrologia ela funciona, ela tem uma certa previsibilidade, mas Deus ele pode agir ali no momento em que ele quiser. Quem é você para limitar a ação de Deus? Então, dito isso, né, quando eu trabalhava com astrologia, eu nunca trabalhei com previsões, para começar, né, eu achava extremamente distante da minha capacidade fazer esse tipo de previsões, como é utilizado na Índia hoje em dia, por exemplo. E para além disso, né, eu via que os remédios astrológicos, até você conhecer os seus potenciais, os desafios, as tendências daquele ano, a energia que está atuando sobre você, aquilo não era muito efetivo. As pessoas, e foi por isso que eu busquei outras ferramentas depois, porque eu mesma e também as outras pessoas que vinham para mim,
Elas chegavam em um atendimento, saíam maravilhadas com aquilo e não aplicavam, não conseguiam mudar a rotina, não conseguiam mudar a alimentação, não conseguiam fazer uma meditação, sentar para meditar, fazer uma respiração, os vários remédios astrológicos que a gente tem. Por quê? Porque a pessoa estava tão condicionada que é extremamente difícil mesmo você aplicar essas coisas na sua vida só pela sua força de vontade. Eu mesma passei por isso, né? Por muito tempo eu vivi uma vida inteira com uma baixa imunidade, com vários problemas de saúde misteriosos que até a astrologia védica mostrava no meu mapa, mas quando eu comecei a estudar o Ayurveda, a astrologia em si, eu tinha muita dificuldade de implementar aquilo na minha vida. A minha vida virou um ritual. Para cada dia eu fazia um ritual diferente. Segunda-feira era o dia de fazer leite. Aí, às quartas-feiras, que era o dia de Mercúrio, era o dia de vender. Mas nem sempre nas quartas-feiras eu estava com vontade de fazer stories para aparecer. E aí, o dia de Saturno é no sábado. E aí você tem que fazer doações, trabalhar, fazer faxina. E às vezes no sábado eu estava morta. Uma coisa ela não casava com a outra dentro da minha vida. Eu não conseguia também fazer um detox do Ayurveda, por exemplo. Era extremamente difícil fazer uma dieta. Uma dieta simples, eu não estou falando nem de um jejum complexo e mais intenso como às vezes eu faço hoje. Eu tô falando de uma dieta simples de diminuir açúcar, café e de comer com fome. Eu simplesmente não conseguia aplicar aquilo na minha vida. E não era por uma falta de conhecimento, não era por uma falta de força de vontade, de disciplina, como as pessoas costumam falar por aí. É porque eu estava tomando as decisões com a minha mente, decidindo o que eu precisava para mim naquele momento, olhando para o meu mapa e achando que eu com a minha mente sabia o que eu precisava. Sendo que, na verdade, é a inteligência divina quem nos direciona para cada coisa. Quando a gente vive o nosso design humano, a gente não precisa de previsão astrológica. A gente sabe o que fazer a cada momento. É muito mais fluido, é muito mais dinâmico. A vida, ela tá acontecendo o tempo todo, ela é como se fosse um rio. E a gente tá num barquinho que a gente precisa aprender a navegar para a gente ir para a direção certa. Esse rio, ele não para. Então, quando a gente para analisar nosso mapa e tentar entender com a própria mente, a gente tá tipo largando o barquinho de lado, saindo do rio, tentando sair do rio e fazendo uma outra coisa muito complexa que a gente não tem capacidade de fazer mais. E eu mesma, eu já refleti muito sobre todas essas questões, principalmente pela minha própria experiência, né? O conhecimento da astrologia. Se você olhar para as histórias dos planetas, das deidades e de tudo aquilo que compõe o universo dos Vedas, é maravilhoso, é incrível, porque cada planeta ele traz atributos, características de Deus, né? São atributos e características específicas para descrever um pedacinho, uma partezinha do que é Deus. Então pensa, né? O Sol com todo o seu resplendor, a sua vitalidade e com toda a sua energia, o seu calor, né? Se o Sol se mover um pouquinho para longe da Terra, a gente morre. Se ele se aproximar um pouquinho, a gente morre também. É tudo muito maravilhoso. E tudo isso são atributos, características que são de Deus. A grande questão aqui é que quando a gente usa a astrologia hoje em dia, a nossa mente não tem a capacidade para compreender essa totalidade do que é Deus. E muito menos para a gente usar a astrologia da forma correta, como deveria. E durante essas minhas reflexões e lendo a Bíblia também, eu fui direcionada para uma passagem muito interessante, né, que é a do nascimento de Jesus. Na Bíblia descreve que os 3 reis magos, eles vieram do Oriente quando eles olharam para o céu e eles viram que o rei dos judeus ia nascer. Eles enxergaram uma estrela no céu e eles souberam exatamente onde o rei dos judeus ia nascer. Isso é astrologia pura.
E quando eles foram, né, indagar, o rei dos judeus já nasceu, Herodes, ele, que era o rei da época, ele ficou extremamente impelido a resolver aquela situação. Como assim? Eu sou o rei. Quem é esse rei dos judeus que está nascendo? Né? Então, quando os 3 reis magos eles vão atrás de Jesus, seguindo o céu, seguindo a estrela, e eles chegam até lá, eles chegam levando já presentes muito caros para um rei mesmo. Eles levam mirra, levam ouro, levam incensos. Eles chegam lá, eles adoram Jesus que tinha acabado de nascer, e por advertência divina, a Bíblia diz que eles deixam de voltar pelo caminho em que eles vieram, passando por Herodes, eles não fazem isso, e eles dão a volta para evitar se encontrar com Herodes de novo. E essa passagem, ela tem muitas nuances e muitos detalhes, porque os próprios reis magos que tinham todo esse conhecimento da astrologia antiga para prever onde que o rei dos judeus ia nascer exatamente, por advertência divina de Deus, eles são impelidos por um outro caminho que eles mesmos não tinham previstos. Eles que tinham todo o conhecimento da astrologia se dobraram aos pés de Deus e do rei dos judeus que tinha nascido ali. Eles reconheceram Deus ali. E eles voltaram por um outro caminho desconhecido. A astrologia, por mais que ela preveja as energias, as possibilidades ali, ela vai te limitar se você não buscar Deus ao invés disso. Elas são tendências possíveis que são prováveis de acontecer, mas Deus ele está atuando na nossa vida. A gente está vivendo num outro tempo, que não é o de fazer esse monte de rituais, né, que os Vedas recomendam. Aquilo é para um outro tempo. Então, depois que a minha vida foi transformada com esse conhecimento e a minha rotina também, porque eu parei de fazer todos aqueles rituais e de me forçar a fazer as coisas, de estudar e sentir que eu não chegava a lugar nenhum. Aí eu conheci o design humano. E o design humano, ele é sim baseado na astrologia, mas ele traz uma ferramenta prática para a gente escutar a inteligência divina e não para a gente, pela nossa mente, prever o que os planetas estão ali nos dando de possibilidades. Porque a inteligência divina é quem sabe para onde a gente se direciona. A vida ela é muito fluida e quando a gente vive o nosso design humano, a gente abre a nossa vida para Deus atuar ali. Para Deus atuar com milagres, inclusive, com maravilhas, com curas que a gente não vê normalmente acontecendo por aí. Na Bíblia a gente vê o mar se abrindo. Você já viu o mar se abrindo na sua vida? Eu nunca vi, mas é pela falta de fé que a gente não vê. É pela falta de abertura na nossa própria vida que a gente não deixa Deus agir ali. E quando a gente busca esse conhecimento, a gente começa a seguir a nossa inteligência divina, a gente está batendo na porta. Deus pode agir na minha vida. Eu cansei de tentar prever tudo pela minha mente. Pode agir aqui, me mostra qual é o caminho certo, porque é você quem sabe, não sou eu. É Deus quem sabe o que é melhor para você, não é a sua mente. Eu espero que tenha ficado claro. Se tiverem dúvidas, questionamentos, vai ser um prazer responder vocês e a gente aprofundar essa conversa.